Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Heitor Loureiro e este é O Nome Disso é Política, o podcast de quem acha que tudo se discute. O cast desse mês está diferente. Neste episódio eu não conversei nem com um, nem com dois, nem com três, mas com 4 convidados. Reunimos esse time todo para discutir o 13 de maio, dia que, em 1888, a Lei Áurea foi aprovada pelo Parlamento e assinada pela Princesa Isabel, colocando formalmente fim à escravidão no Brasil. Mas quais são as construções em torno do 13 de maio? Como a Princesa Isabel entrou para a história como a Redentora? Quais são as outras leituras possíveis para esse evento e os outros atores responsáveis pelo fim da escravidão no país, o último nas Américas a aboli-la? Para responder a essas perguntas, o meu amigo Vitor Martins convidou os professores Danilo Marques e Bebel Nepomuceno, além do estudante Caio Teixeira. Esse episódio é uma colaboração da Rede Onda em Podcasts com o Colegiado de História da Unilab, Universidade da Integração Internacional Luso-Afro-Brasileira, Campus dos Malês, representada aqui pelo professor Vitor Martins, a quem eu agradeço pela oportunidade de promover essa conversa. A Rede Onda em Podcasts tem uma campanha no Apoia-se. A partir de R$ 5 por mês você pode nos ajudar a continuar produzindo O Nome Disso é Mundo, O Nome Disso é Política, Mundo Interno, O Nome Disso é Diversidade e muito mais conteúdo. É só entrar em apoia.se/Onden e fazer a sua contribuição. A Rede Onden também tem um canal no Telegram. O endereço é t.me/podcastonden e uma conta no Instagram. Procure lá por Podcast Onden. Nas duas redes você pode encontrar mais conteúdos, além de poder conversar com a gente e dizer o que você achou dos nossos episódios. Eu sou Victor Martins de Souza, sou professor de História Contemporânea da Universidade da Integração Internacional Luso-Afro-Brasileira, Unilab, do campus dos Malês. Eu sou Bebel Nepomuceno, uma jornalista que desde a década de 90, do início da década de 90, se volta aos estudos aí das questões africanas e afrodiaspóricas e, sobretudo, sobre a presença e a população negra no pós-abolição. Olá, eu sou Danilo Luiz Marques, professor de História do Brasil Colônia e Ensino de História da Universidade Federal de Alagoas. Também estou diretor do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas, da UFAL. Tenho desenvolvido estudos, pesquisas sobre a temática da escravidão e liberdade há mais ou menos 12 anos e tenho me debruçado muito sobre a questão da resistência escrava, sobretudo revoltas no século XIX. Meu nome é Caio Teixeira, sou formado em Humanidades pela Unilab, faço História e especialização em Estudos Africanos. Bom, casa cheia aqui, mesa cheia de colegas, de amigos para discutir o 13 de maio, que é uma data que por muito tempo na história do Brasil foi considerada uma das datas magnas do nosso calendário, a data da abolição da escravidão a partir da Lei Áurea assinada pela Princesa Isabel. E nos últimos anos a gente vem ressignificando esse dia, ressignificando a questão da Lei Áurea e da Princesa Isabel como sendo essa figura redentora dos escravos, dos negros do Brasil. E para isso a gente tem esse time aqui de feras para discutir a questão da abolição da escravidão, a questão da história afro-brasileira e muitos temas mais que a gente vai começar aqui agora. Mas primeiro, pergunto para o nosso amigo Vitor, como que o 13 de maio ele se torna parte da memória oficial do país? Como que o 13 de maio ele aparece como sendo essa data magna a ser comemorada por nós? Boa tarde a todos, bom dia, boa noite, Dependente do horário que o pessoal esteja ouvindo. Como você próprio lembrou, professor Heitor, o 13 de maio ele entra como um marco, dentro da historiografia, só que a partir primeiro de início nessa questão mais oficial, factual, de você tem lá a proclamação, a independência, o 13 de maio, e, de certa forma, se tomarmos por base a historiografia tradicional, isso não contribuiu em nada para pensar a história do povo que foi contemplado
por essa lei áurea, né, a chamada lei áurea, devido ao fato de que aparentemente parece que a partir dali a vida de toda a população negra, de afrodescendentes, né, mudou completamente, quando na verdade isso esconde uma realidade mais densa, né? Por isso que nós chamamos aqui, né, especialistas, outros professores, para pensarmos juntos, né, o professor Danilo, a professora Bebel, justamente porque durante muito tempo, quando refletíamos sobre o 13 de maio, pensávamos mais a figura da princesa Isabel, como se fosse uma espécie de redentora, do que da própria população que tem lutado, né, há séculos para ter essa visibilidade, ser contemplado, né? Temos até o professor Danilo aqui que estudou Palmares, né, que pode trazer isso de uma forma mais verticalizada, né? Mas quer pelo sim, quer pelo não, o 13 de maio ele entra mais como, a meu ver, ele mais esconde uma realidade do que revela ela. Tá? Não sei se o Danilo ou a Bebel concordam com isso que eu estou trazendo. Eu concordo com o Vitor, no sentido de que eu acho que 133 anos após a abolição, o que temos de mais significativo em relação ao 13 de maio são as evidências, né, de que a abolição, hoje os estudos mostram, você tem evidências, você tem uma vasta documentação, você tem uma série de estudos que começaram a ser produzidos, né, a partir aí, das últimas décadas do século XX, né, que vão mostrando que o 13 de maio não foi um ato benevolente do Império, né? Pelo contrário, tanto o Estado brasileiro como as elites brasileiras, né, elas vinham num processo de prolongar cada vez mais o regime escravocrata. Né? E eu acho que se dependesse, pelo que temos visto atualmente, eu acho que se dependesse apenas da elite brasileira, talvez ainda tivéssemos escravidão no Brasil. Na verdade, ainda temos. Mas é mostrar que o 13 de maio, né, foi decorrência de uma luta, né, que envolveu negros livres e libertos, a população brasileira, né, o grosso da população, né, a massa popular brasileira, tá, e que leva, que pressiona e faz com que a princesa Isabel assine, então, a Lei Áurea. Mas, obviamente, quem produz a história nesse Brasil? Né? Quem produziu essa historiografia que nós aprendemos lá na nossa formação educacional? Né? Então, a figura a ser exaltada, a figura que passa a ser exaltada nesse processo, não é a agência, não é o agenciamento dos negros escravos, livres e libertos, mas um ato, né, da princesa Isabel, assinado lá no seu palácio, enfim. Então, eu acho que o que essa data hoje tem de significante, né, de significativo, é essa ressignificação. Desculpem aqui a repetição de palavras, mas é essa releitura, né, que esses estudos e o acesso a uma certa documentação possibilitaram rever esses atos. Né? Danilo? Oi, pessoal. Eu acho que a Bebel tocou num ponto muito importante, né? Que é a questão da manutenção da escravidão. Então, a gente tem o Império do Brasil trabalhando durante todo o século XIX pelo esticamento, pela manutenção da escravidão, para que a escravidão ela fosse prolongada até onde pudesse. Para se ter uma ideia, dentro dos debates que vamos ter ali por volta da segunda metade do século XIX, existiam políticos que estavam propondo a abolição da escravidão para a década de 1930, né? Então, nesse sentido, é interessante a gente pensar a longevidade do escravismo no Brasil. Então, nós somos o último país a abolir a escravidão nas Américas. Cuba é 1886 e o Brasil 1888. Então, tem algumas datas de abolições em outros países que eu acho que é interessante para a gente comparar. O Haiti, por exemplo, com a Revolução Haitiana, vai extinguir a escravidão em 1794. Então, se a gente for comparar a abolição da escravidão no Haiti com a do Brasil, são quase 100 anos, né? Praticamente um século de diferença entre uma abolição e outra. Quando a gente está naquele processo de 1822, o que comumente a gente chama de independência do Brasil, a gente está se transformando num império
onde ele vai trabalhar maciçamente a questão do tráfico atlântico, né? Então, um dos períodos onde você mais teve a entrada de africanos e africanas em nosso território é justamente na primeira metade do século XIX. Dito isso, é interessante a gente pensar que, por volta de 1830, 1822, até 1850, né, quando você tem essa questão do tráfico de Atlântico muito forte aqui nesse período aqui no Brasil, a gente já tem países como República Dominicana, Chile, Honduras, El Salvador, Costa Rica, Guatemala, abolindo a escravidão, né? A Bolívia é 1826, o México 1829, Uruguai, Argentina, Equador, Colômbia nas décadas de 1840 e 1850, né? No Brasil, a gente tem, portanto, né, uma classe política trabalhando, né? Existe, inclusive, um livro organizado pelo Tom Sparrow que se chama Cartas à Escravidão, né? Onde reúne aí alguns discursos do José de Alencar defendendo esse chamado esticamento. E aí, né, indo para o tema, né, do 13 de maio e de como é que torna parte dessa chamada memória oficial, e para finalizar essa minha primeira contribuição aqui nessa conversa, é interessante a gente pensar em duas obras que eu gostaria de deixar aqui o convite, né, para os ouvintes. São duas obras de dois artistas que são diferentes perspectivas, né? A gente tem um quadro do Pedro Américo de 1889. Esse quadro é chamado A Libertação dos Escravos, né? Então, mais ou menos um ano ali após a abolição da escravidão no Brasil. E se os ouvintes tiverem a oportunidade de pesquisar na internet esse quadro, vocês vão ver que são os escravizados estão ajoelhados, né, e agradecendo a liberdade. E a liberdade ela é representada por uma mulher branca, né? Ou seja, como que se a abolição da escravidão no Brasil fosse uma dádiva, um presente, né, da princesa Isabel, da família imperial aos escravizados. Em 2014, existe uma outra obra que eu acho que é muito interessante e parte de uma outra perspectiva, que é de um artista negro, infelizmente já falecido, que é do Sidney Amaral. A obra se chama Incômodo, né? E nessa obra, a liberdade ela é representada por uma mulher negra. Nós temos a presença de ilustrações do candomblé, formações de quilombos. Existem também a presença de abolicionistas negros, né? Porque durante muito tempo ficou a abolição foi pensada, né, por pessoas brancas, mas nós temos aqui, por exemplo, José do Patrocínio, né, Rebouças. Então existe aí também uma participação de abolicionistas negros nesse processo. A própria Maria Firmina dos Reis, né, que tem o romance Úrsula, que está sendo bastante difundido aí atualmente na nossa sociedade. Então essas duas obras mostram diferentes perspectivas, né? A primeira, ela silencia séculos de resistência escrava, né, que se configuraram com quilombos, revoltas escravas, fugas individuais coletivas, busca por alforrias, né? E a outra, ela mostra essa história, esse chamado protagonismo negro, né, na luta contra a escravidão. O Brasil vai ter o maior quilombo das Américas, que é Palmares, e tem uma das mais emblemáticas revoltas escravas, que é a Revolta dos Malês, né? Que na verdade foram um ciclo de revoltas. Então são apenas dois exemplos, né? Isso sem falar dos cabanos, da balaiadas, são exemplos de como que a história de mais de 3 séculos de escravidão e tráfico atlântico aqui no Brasil, ela é uma história, né, que tem aí uma presença da resistência escrava muito grande, né? Onde houve escravidão, houve resistência. Eu só queria complementar um pouco, reforçar, na verdade, o que o Danilo traz, né, o que o Danilo trouxe. Lembrando que as primeiras discussões sobre o fim do regime escravista começa exatamente aí, durante o período da independência do país, portanto, em 1822. Né? Então, vão decorrer 60 anos até 1888. Né? Então, como pensar que do dia para a noite esse Estado que
durante 60 anos, né, usando uma expressão bastante popular, empurra a questão com a barriga, do dia para a noite esse Estado torna-se essa entidade benevolente preocupada com o bem-estar daquela população escravizada e resolve libertá-los, né, num gesto de boa vontade. Né? Então, é uma questão bastante simplória, né? Mas só isso já mostra que não foi, né? Que o Estado brasileiro, na verdade, se pudesse, né? Se não tivesse havido pressões, tá? Externas, mas sobretudo internas, e dentro dessas internas, a massa escravizada que se rebelava, que fugia, né? Que se refugiava nas cidades cada vez em maior número, tá? Provavelmente não teria ocorrido. Né? Então, as chamadas leis emancipacionistas, que surgem aí entre 1850 e até, né, a que proíbe a lei Eusébio de Queiroz, a que proíbe o tráfico interatlântico, né, a lei do ventre livre, a lei do sexagenário, na verdade, eram pílulas, né, com que esse Estado brasileiro, tá, tentava acalmar os ânimos. Né? Ele ficava aí numa mediação entre a elite, os fazendeiros, né, os escravocratas que queriam manter o regime, e os escravos cada vez mais dispostos, né, a lutar e a conquistar a sua liberdade. Então, essas leis emancipacionistas é o retrato puro, né, dessa tentativa desse governo, desse Estado brasileiro, de manter ali a situação de forma que não houvesse uma explosão, um conflito social. Só queria ressaltar esse aspecto, né? A gente ter sempre em mente de que esse Estado leva cerca de 60 anos entre as primeiras discussões até, de fato, a abolição. A Bebel toca num ponto muito importante, né, nessa conjuntura, porque também houve, né, uma construção de uma memória dessas leis. Então, por exemplo, a lei de 1871, que é conhecida como Lei do Ventre Livre, né, ela dá a entender que a partir dessa lei, toda criança nascida de um ventre de uma mulher escravizada se tornaria livre, né? Só que, além de você ter uma série de manipulações documentais nesse sentido, então, por exemplo, alguma criança que eventualmente nascesse em outubro de 1871, porque a lei é de setembro, né? Ela poderia ter o seu registro de batismo com a data de julho de 1871, ou seja, né? Alguns senhores fizeram essa manipulação para poder constituir sua posse sobre aquelas crianças, né? E além disso, essa lei, que a historiografia tem apontado isso recentemente, é a lei que vai regulamentar a questão da alforria. Até então uma prática costumeira, né? Mas por um lado que ela regulamenta a alforria, essa lei também coloca, né, algumas pedras no caminho da população escravizada, né? Como, por exemplo, a questão de testemunha, a questão de um processo para conseguir conquistar a alforria, né? Então, se por um lado essa lei ela coloca e regulamenta a alforria, por outro lado ela também coloca alguns empecilhos, né? E uma outra lei interessante para a gente tentar refletir é a chamada lei dos sexagenários, né? Que já é da década de 1880, muito próximo ali à abolição. Se a gente pensar nas jornadas cotidianas dessa população escravizada no Brasil, né? Em que condições, né, um escravizado ou uma escravizada chegaria com 60 anos, né? Levando em consideração os acidentes de trabalho. Então, por exemplo, no universo rural aqui do Nordeste, das plantações de açúcar, né, você vai ter muitos acidentes de trabalho, né? Mãos, braços amputados em alguns engenhos. Tem uma história aqui em Maceió que uma escravizada estava levando alguma coisa da casa do seu senhor para fora na rua durante a noite e tinha
e sofreu uma queimadura por conta do lampião que a querosene ateou o fogo nela, né? Então esses acidentes eram comuns no cotidiano. Então, para a gente pensar qual é a população que consegue atingir, né? Quem consegue atingir a idade de 60 anos nessa conjuntura, né, da escravidão no Brasil? Em que medida também a lei dos sexagenários não foi uma perversidade a mais com a própria população escravizada com mais de 60 anos, na medida em que eles saíram da situação da escravidão e foram para uma situação de liberdade, porém de desamparo total. E o próprio senhor de escravo sem nenhum tipo de obrigação com aquele escravizado, né? Então você está livre agora, você com seus 60 e poucos anos, já muitas vezes adoentado, né, já muitas vezes sem nenhum tipo de perspectiva para o resto da sua vida, e é um gasto, entre aspas, né, um gasto a menos para aquele senhor, né, sustentar aquele escravizado que já, na lógica senhoril, não produz nada e não vai conseguir entregar algum tipo de trabalho e de renda. Não, eu ia ressaltar, Heitor, a perversidade, né, dessa lei. A partir de tudo isso que você falou, né? Então, esse homem dobrado, né, pelas cruéis condições de trabalho ao longo ali da vida toda dele, aos 60 anos, ele ganha a liberdade, mas nenhum amparo. E, obviamente, o que ele vai fazer? Ele vai se sujeitar, né, às exigências daquele seu ex-senhor, e em troca de um teto, em troca da possibilidade de ter um lugar para morar ou um prato de comida para comer, ele vai acabar ficando nessa propriedade. Mas o senhor não tem mais nenhuma responsabilidade sobre ele. Então, a lei é perversa em vários aspectos, né? Ela é de uma é a chamada perversidade sutil, né? Como todas as sutilezas que envolvem a questão racial no Brasil. Né? Há uma perversidade sutil na lei que foi ignorada. A gente só fala, não, mas eles ganhavam uma liberdade a partir de 60 anos. Né? Mas da senzala para onde? Né? Vou parafrasear aqui uma pergunta de um livro exatamente chamado Da Senzala para onde? Né? Vitor, e pensando na data do 13 de maio, né, já que vocês colocaram muito bem aqui todas as nuances que tem em relação à abolição, à Princesa Isabel e aquele ato político dos últimos dias do Império, né, e também a gente pode falar um pouco como que a abolição sepulta o próprio Império e, né, os latifundiários, os escravocratas passam a defender a República com indenização, os chamados republicanos de última hora. Mas como que ressignifica a data de 13 de maio, Vitor? Como que essa data, ao longo dos últimos anos, ela foi ou não apropriada pela sociedade brasileira de uma maneira crítica? E nesse sentido também, como que a gente estabelece um paralelo com o 20 de novembro, o Dia da Consciência Negra, a partir da figura de Zumbi? Né? O que a gente pode conversar sobre essa ressignificação de quem são os heróis do Brasil, sobretudo quem são os heróis da população brasileira e da população negra brasileira? Antes de responder sua pergunta, vou voltar um pouco lá atrás, que vai ajudar a pensar mais essa ressignificação. Tanto quando o Danilo compara as datas de abolição dos outros estados nas Américas, das outras nações, né, das outras populações, das outras comunidades, como no próprio Haiti, na Bolívia, no Caribe como um todo, e quando a Bebel faz essa análise mais endógena do que acontecia ali nesse campo político do Brasil, você consegue desconstruir essa imagem do 13 de maio. Então, acho que uma forma interessante de ressignificar essas datas é tentar sair um pouco dessa forma mais tradicional de ver o 13 de maio, a partir de uma canetada da Princesa Isabel ou de uma articulação no Império, da monarquia para a República, mas também você tentar situar esse sujeito histórico que está lutando por uma visibilidade e está interagindo dentro desse espaço extremamente elitista, antidemocrático e antipopular, e tentar estudar essa trajetória dele, né? Então eu deixo aqui um lembrete, aqui uma citação, né, de um livro da professora Maria Antonieta Antonati do Secafel, né, que me orientou tanto no mestrado quanto no doutorado na PUC, né, que ela no livro dela, Memórias Ancoradas em Corpos Negros, ela mostra esses sujeitos históricos nesse contexto de escravidão, né, sempre buscando, né,
interagir, lutar contra esse meio tão opressor, né? E aqui eu lembro de uma aula dela que ela falou do Lucas da Feira. Talvez a professora Bebel, o professor Danilo lembre, né, que ele foi um ex-escravizado, fugiu, né, do contexto da escravidão e começou a viver, né, de um outro modo, assim, para além do sistema escravocrata, né? E aí ela faz uma comparação com o Haiti também, como o professor Danilo trouxe aí. Então, acho que um pouco a ressignificação ela passa também por você, né, pensar esse sujeito histórico, né, dentro de um quadro mais em que ele tenha autonomia, que ele seja autônomo de si mesmo e não que ele seja um mero reflexo de um sistema econômico, político e etc. Tá? Então, aí eu repasso a minha pergunta também para o professor Danilo e para a professora Bebel, já que você falou de zumbi, né, e é tema de pesquisa do Danilo, também que a Bebel também tem esse conhecimento sobre eu lembro aqui de uma das nossas conversas no CECAF, sempre aquela crítica feita, né, ao Rui Barbosa que queimou os arquivos da escravidão, né? Então vamos instigar aí esse debate aí também. Essa questão, né, de ressignificar esse 13 de maio, né? Eu diria que o século XX, a partir da perspectiva do movimento negro brasileiro, que a gente poderia chamar de movimentos negros, né, no plural, trabalhou bastante nesse sentido, né? Você tem, no primeiro momento ali ainda nas décadas de 1880 e 1890, né, algumas festas públicas nos 13 de maio, né? Isso muito porque o movimento abolicionista ele começa a ganhar corpo aqui no Brasil e ele começa a ir para as ruas, né? Então ocupar espaços públicos, por exemplo, em praças com festas abolicionistas, foi uma estratégia, né? Desse movimento. E aí é possível, por exemplo, a gente identificar através de fotografias e notícias de jornais festas da abolição na cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, até mesmo numa cidade aqui ao sul de Alagoas, Penedo, que fica às margens do Rio São Francisco, né? Então você tem dentro dessa data algumas festividades, né? Marcando os anos de 1889, 1890, 1891 e por aí vai. Então, nesse sentido, a data ela se torna de fato, né, o que a gente pode chamar de uma efeméride. Inclusive os jornais noticiam, né, hoje comemoram-se 10 anos da abolição no Brasil e etc. Mas o interessante é que eu tenho um jornal que ele se chama O Gutenberg. Eu localizei nas minhas pesquisas da Hemeroteca Nacional, né? E ele inicia a capa do jornal, né? Abolição da escravidão, foi promulgada a abolição da escravidão e faz, né, um elogio à lei que foi aprovada e tal. Mas logo abaixo, o edital do jornal, né, tem um título de Guerra à Vadiagem. E a principal preocupação do editorial daquele jornal era o que as autoridades estavam propondo para a mão de obra que agora era liberta. Na verdade, que já estava se tornando liberta nas últimas décadas, né? Então, tinha-se essa preocupação em pensar o que seriam dessas populações livres e libertas agora, né? Então, é interessante que o título Guerra à Vadiagem já nos remete a uma conjuntura do chamado pós-abolição, onde a gente vai ter um Código Penal de 1890, onde você vai ter a lei da vadiagem, que vai proibir capoeiras, sambistas, né? Então, ao mesmo tempo que você tem a construção dessa memória, você tem, né, todo um aparato jurídico sendo colocado aí, né, pós-abolição. E aí, voltando ao tema da data, né, de como que a gente pode ressignificar, e eu estava dizendo que os movimentos negros brasileiros trabalharam muito nesse sentido, né? Eu destacaria, por exemplo, aqui a fundação do Centro Cívico Palmares, em 1926. Eu destacaria também o jornal Quilombo, ligado ao Teatro Experimental do Negro, né? Então, nessa primeira metade do século XX, onde você tem esse debate, né, em torno da memória do 13 de maio, o movimento negro também começa a pontuar a presença de Palmares na história do Brasil. E aí você tem no Sul o Grupo Palmares sendo fundado em 1971 com
com Oliveira Silveira, né? E eles tinham essa preocupação de pensar uma data para a consciência negra no Brasil, né? No primeiro momento, por exemplo, eles pensaram alguma data relacionada ao João Cândido, personagem da Revolta da Chibata, até que com as leituras de textos do Clóvis Moura e do Décio Freitas, o Oliveira Silveira e o Grupo Palmares chegam ao 20 de novembro, né? Que é a data do assassinato do Zumbi, líder de Palmares. Então, nesse sentido, né, é interessante a gente sinalizar que houve batalhas pela memória. E então, quando se propõe um 20 de novembro, em contraponto ao 13 de maio, fica nítido essa disputa, né? Em que você tem uma data que está ligada à abolição da escravidão como um presente, como uma dádiva da princesa Isabel, e uma outra data, que seria o 20 de novembro, como a data que evidencia, né, o protagonismo negro e a luta escrava aqui no Brasil, como foi Zumbi, como foi o Quilombo dos Palmares. Se você pegar os jornais da época, ou pelo menos se você pega os jornais, né, do dia seguinte ao 13 de maio, e na data de 13 de maio, se você consulta os jornais aí, acho que até pelo menos metade, a primeira metade do século XX, aí até 1950, você vai ver que o 13 de maio ele tem uma importância, né, como efeméride nas páginas dos jornais. Eles vão registrar aí as celebrações, sobretudo da comunidade negra. É um período aí no pós-abolição, e sobretudo a partir do começo do século XX, em que se erguem em diferentes lugares estátuas, né? Monumentos rendendo homenagem às amas negras ou aos pretos velhos. A data de 13 de maio, ainda hoje, é bastante celebrada na Umbanda, por exemplo, né? Não porque se veja como um ato benevolente do Império, da princesa Isabel, mas e a população negra, naqueles anos iniciais, ela realmente ia para as ruas, ela comemorava, e muito, o 13 de maio, porque, afinal de contas, entendeu? Não porque, né, tinha sido um ato benevolente, mas porque era uma conquista da liberdade. E essas pessoas tinham projetos de liberdade, tinham projetos de vida. Mas é óbvio que esse 13 de maio, e é muito contundente, que ele tenha vindo, por exemplo, sem uma reforma social que garantisse àquela população ex-escravizada, aquela população de livres e libertos, condições dignas, né, de vida, condições semelhantes a dos outros grupos populacionais, né? Isso não houve, e até agora ainda não veio, né? Só muito recentemente a gente começou a ter algumas pequenas mudanças, né, que vem beneficiando a população afrodescendente, né? Então, há essa celebração, né? E o que eu entendo como a apropriação 20 de maio, né, é exatamente um propósito de denunciar, tá, essa liberdade, mas, ao mesmo tempo, uma cidadania de segunda classe, que foi destinada à população negra, né? Então, tem esse propósito contundente de denunciar digamos, né, uma liberdade das algemas, uma liberdade, né, do açoite, mas ainda uma prisão social, né, uma condenação à pobreza, a uma vida indigna, à falta, né, a condições impróprias de moradias, a falta de emprego, que vai se dar a partir, sobretudo, da implantação da República, né? E o Danilo, acho que foi o Danilo, ou o Vitor, não estou me lembrando agora, né? O Heitor mesmo, que fala sobre o quanto essa elite, né, essa oligarquia, ela se volta para os ideais republicanos depois da abolição, levando à bancarrota a monarquia, né? E exatamente por isso, porque eles vão perceber, né, nos ideais republicanos a possibilidade, né, de manterem essa população negra afastada, né, à margem. Eu acho que a gente precisa ter em mente, uma outra coisa que a gente precisa ter muito em mente era o medo, o pânico que a Revolução Haitiana, tá, dissemina, né, em todas as Américas, por todas as Américas, tá, sobre o temor de se ter
uma república negra. Então, tem-se isso ainda durante a escravidão, mas vai ter-se isso depois também no pós-abolição. Não? Então, há uma clara intenção de não garantir a esses negros a mínima possibilidade de acesso a poderes, a instâncias de poderes. Eles serão sempre marginalizados. Né? E ainda hoje enfim, é uma questão bastante complexa, né? Mas não há naquele propósito da abolição, do ato da abolição, né? Nenhuma intenção, na verdade, de garantir aquele contingente de ex-escravizados cidadania digna. E o 20 de novembro, né, surge exatamente para denunciar essa falácia de liberdade. E para o ouvinte que não tem um conhecimento mais aprofundado sobre a Revolução do Haiti, eu acho que é muito importante nós lembrarmos que o Haiti foi o segundo país do continente americano a se tornar independente, após os Estados Unidos. Mas o Haiti ele tem uma característica que é muitas vezes pouco lembrada, que o Haiti se torna a primeira república americana livre de escravidão, uma vez que os Estados Unidos ele proclama sua independência, se transforma numa república, mas é uma república escravocrata. Então o Haiti ele tem ainda esse componente ainda mais impressionante, que é a partir de uma revolução negra dos haitianos escravizados, e mesmo aqueles que já eram livres, uma pequena parcela da população, que se levanta contra a escravidão naquela metade da ilha de Santo Domingo, consegue vencer as tropas francesas, né, as tropas napoleônicas, se transforma num país livre e independente e livre da escravidão. Então é como a professora Pebel disse, né, isso se espalha pela América como rastilho de pólvora, e levando pânico aos senhores, e até uma coisa que o Danilo havia dito no começo, né, que como que isso ressoa na revolta dos malês, né, nas revoltas dos malês na Bahia, né, como que há um medo, né, de que o Brasil se torne um Haiti nesse sentido, isso também nos Estados Unidos, e em outros locais. Caio, pois não. Não, eu gostaria apenas de complementar a fala dos colegas, né, que também a historiografia ela ajudou muito na própria, como que eu posso dizer, tirar esse estigma do negro após a abolição, né? Você tem Beatriz Nascimento que tira o negro desse papel de escravizado e coloca ele como sua história de origem no quilombo. Então isso já é uma importância historiográfica enorme, né? Porque dentro das escolas só se ensina a escravidão dos negros a partir de uma situação de relação de força e tal, de escravos, enfim. Mas os quilombos tiveram uma importância enorme dentro do papel histórico do Brasil de organizar as revoltas, as resistências e etc. E outra que eu ia falar, essa ressignificação da data também parte muito pela essa nova formação de professores da história, né, que trazem um assunto com novos agentes, né, como Palmares, trazendo a importância, a sua significação. Então eu acho isso muito interessante trazer. Perfeito. Professor Danilo, antes de eu entrar na seara do ensino da história, pegando essas contribuições do Caio, o que você tem a dizer para a gente sobre a pauta anterior? Foi tocado, né, na questão dos Estados Unidos e do Haiti novamente, e aí eu só queria abrir uma questão aqui que eu acho que é interessante, né? Ainda sobre a questão da abolição do Brasil, da abolição da escravidão no Brasil, existia-se uma preocupação em que no Brasil não tivesse um desfecho semelhante ao Haiti, que seria uma revolução negra, nem uma guerra civil, como foi no caso dos Estados Unidos da América, né? Então, nesse sentido, esses projetos, né, abolicionistas que foram debatidos, sobretudo ao longo da segunda metade do século XIX, tinha essa preocupação. E aí a Bebel trouxe um debate interessante, né, sobre o 13 de maio, e agora o Caio também mencionou a Beatriz Nascimento. Inclusive, a Beatriz tem um texto que eu acho interessante, que é sobre Canudos, né? Acho que é um texto escrito na década de 1970 ou 80, preciso confirmar, mas é sobre a Guerra de Canudos, onde ela faz estudos demográficos e mostra, né, a presença negra em Belo Monte
e faz algumas reflexões sobre esse período do que a gente chama de pós-abolição. E aí, nesse sentido, eu queria ler alguns versos da música do Lazo Mantumbi, que se chama 14 de Maio, e inicia assim: No dia 14 de maio eu saí por aí. Não tinha trabalho, nem casa, nem para onde ir. Levando a senzala na alma, eu subi a favela, pensando em um dia descer, mas eu nunca desci. Zanzei zonzo em todas as zonas da grande agonia. Um dia com fome, no outro sem o que comer. Sem nome, sem identidade, sem fotografia. O mundo me olhava, mas ninguém queria me ver. No dia 14 de maio ninguém me deu bola. Eu tive que ser bom de bola para sobreviver. Nenhuma lição, não havia lugar na escola. Pensaram que poderiam me fazer perder. Mas minha alma resiste, meu corpo é de luta. Eu sei o que é bom e o que é bom também deve ser meu. A coisa mais certa tem que ser a coisa mais justa. Eu sou o que eu sou, pois agora eu sei quem eu sou. Eu lembrei dessa música porque existe uma, um discurso do Lazo num dia 13 de maio para os deputados em Brasília, né? E no ano retrasado, um dos deputados, que é Dom Orleans e Bragança, puxou uma sessão para homenagear a Princesa Isabel, né? Então, percebe também que essas disputas pelo 13 de maio estão muito presentes, né, na atual conjuntura política que o Brasil passa. Acesse apoia.se/ondem e contribua com o nosso podcast. E pensando nessas disputas, Danilo e amigos, eu estava dando aula esses dias no Ensino Fundamental 2, né, para alunos de 8º ano, e aí na verdade, eu estava fazendo aquela conexão, né, falando um pouco da Conjuração Mineira, da Conjuração Baiana também, que é mais um desses eventos importantes da nossa história que são pouco estudados, pelo menos aqui no Sudeste, que é uma conjuração feita a partir de trabalhadores negros, né, trabalhadores ex-escravizados ou trabalhadores liberais ali de Salvador, que havia deixado de ser a capital da colônia, então veio uma crise econômica sem haver qualquer tipo de alívio da carga tributária da coroa sobre aquela cidade. Mas aí estudando ali, conversando sobre a figura de Tiradentes, eu explicava para eles como que Tiradentes foi construída uma imagem de Tiradentes no começo da República, como se ele fosse o proto-mártir da independência e um herói nacional. E que o Brasil não tinha um herói nacional. Dom Pedro I, Dom Pedro II, Marechal Deodoro e tantos outros não podiam se encaixar nessa categoria por serem monarquistas ou próximo da monarquia, e justamente o regime que havia acabado de terminar, de ser deposto, e o Tiradentes ele é ressignificado como sendo esse herói que havia lutado pela independência do Brasil, mesmo antes de haver uma ideia de Brasil. E aí os alunos, em todas as salas, invariavelmente me perguntavam, e Zumbi? Zumbi não é um herói do Brasil? E eu achei isso muito interessante, porque eles já têm, isso numa escola particular, de classe média alta em São Paulo, eles já têm, de alguma maneira, essa construção que Zumbi é um herói do Brasil. Claro que tem uma série de estereótipos, preconceitos ou visões em cima disso, mas, e aí, eu iniciei esse debate, que depois eu vou fazer mais aprofundadamente no final do ano, sobre a também ressignificação que se faz da figura de Zumbi, do lugar de Palmares, da história de Palmares, mas não como algo de cima para baixo, verticalizado, né, como é o caso de Tiradentes, mas a partir disso que vocês falaram, que é um movimento dos movimentos negros, né, um movimento da sociedade brasileira organizada para colocar essa figura, né, e esse local no espaço adequado que merece no calendário brasileiro e na data magna, no calendário magno brasileiro. Então, nesse sentido, Bebel, Danilo e Vitor, acho que talvez o Vitor possa começar, como que fica a questão do 13 de maio e da ressignificação dessas datas, desses heróis em sala de aula. Aqui pensando no ensino básico, também ensino superior, que aí já é um pouco distinto, mas como que a gente leva isso para a sala de aula? Todos nós somos educadores e educadoras. Sobre esse espaço da sala de aula, é muito interessante a questão que você propõe, Heitor, porque
Uma coisa é esse meio especializado das pessoas que são iniciadas, têm algum acesso ali o que a historiografia produz, o que os centros de pesquisa produzem, o que os núcleos de estudos produzem, como o NEABRE, o Secafro, né? Só que eu acho que a gente tem duas realidades aí. Tem uma realidade que o Caio descreveu bem, que tem espaços de saberes que pouco aborda isso, ainda dentro de uma lógica aí que, né, da história factual, e tem esse espaço que você descreveu, que é que dos seus alunos lá que já trouxeram essas questões, essas indagações e tal, né? Só que assim, o Danilo trouxe uma música para refletir sobre isso. A professora Maria Antonieta trabalha com cordel para falar um pouco disso. A Bebel trouxe a imprensa, né? A gente pode, eu acho que na sala de aula a gente tem espaço para debater isso. E se a gente recorrer a outras expressões artísticas, outros tipos de fontes, né, usando um termo técnico aqui dos historiadores, eu imagino que esse assunto seja melhor inserido, né, nesse público assim, né? Porque só trabalhar dentro dessa lógica do livro didático, eu acho que fica muito engessado o assunto. Tem que trazer a poesia, entendeu? Tem que ressignificar isso mostrando outros elementos, outras expressões, né? E aí eu abro espaço aí para a Bebel também fazer uma parte, né? Já a Guisa aí, a gente já está encaminhando para o final, mas eu acho isso muito importante você trazer isso, como isso chegar à sala de aula, e não só à sala de aula, mas também aos espaços públicos como um todo. Bom, eu acho que há uma diversidade de formas, né, de se trabalhar isso em sala de aula. Um recurso que se torna inegável sobre dessa disparidade é você trabalhar, por exemplo, com índices socioeconômicos, né, pegando desde lá de trás, enfim, né, até os dias atuais, que vão mostrando o quanto nunca, né, mostrar, por exemplo, a lei de 1850, né, a lei de terras, né, 30 anos antes da abolição, né, mas que impede, né, que os negros, os pobres, tenham acesso à terra, né? Então, ou seja, ir mostrando o enredamento, né, de diferentes aspectos, tá, que vão levar a que essa população permaneça à margem, né, tenha muitas dificuldades para sair daquele lugar que ele estava destinado, né? Mas, ao mesmo tempo, também eu acho importante mostrar as estratégias que esses grupos criam, né? Eles não vão, obviamente, que é uma situação extremamente complexa, mas eles vão encontrar brechas, eles vão cavar saídas, né, de estratégias distintas para sobreviver a essa opressão, para sobreviver a esse cerco que aí já, no caso, a República faz em torno deles, né? Mas eles não vão se deixar abater, né? E o que o Vitor fala, né, de trazer poesias, de trazer recorte de jornais, enfim, é muito importante também, né? Porque você vai quebrando esse estigma que tem de que o negro, ele, na verdade, que aquilo que a elite dizia lá durante a discussão das leis emancipacionistas, né, de prorrogar ao máximo, era de que o negro não estava preparado para a liberdade, que ele não ia saber lidar, né, com a vida na cidade, que ele não ia ter condições de entrar no mundo, né, no mundo fabril que digamos assim, né, sucede o mundo agrário, eu estou colocando aí aspas, mas enfim, né, nessa nova fase que o Brasil entra aí nos anos finais do Império e nos anos iniciais da República, né? Então, assim, mas no qual, né, nesses dois períodos, cria-se um retrato, né, bastante estereotipado do negro, né? Há um dado interessante que eu tenho em termos de população aqui, que a estimativa da população em 1890 era de 14 milhões, um pouco mais de 14 milhões de pessoas, né? E quando da abolição, tinha-se uma média ou uma estimativa, né, de pouco mais de 700 mil pessoas ainda escravizadas no Brasil. Tá? Então, assim, o que esses outros negros livres e libertos, né, antes da abolição, faziam? Eles eram só párias? Quem movia a economia desse país? O qual o peso
desses homens livres e libertos na roda, tá? Dessa sociedade, sobretudo nas sociedades urbanas. Eles não tinham acesso à terra, mas eles eram aqueles encarregados dos serviços. Eles eram os ourives, eles eram os barbeiros, eles eram os curandeiros, eles eram os carregadores, eles eram, enfim, eles desempenhavam uma série de profissões, as mais distintas. E eles estavam, enfim, estavam aí cavando suas estratégias de sobrevivência. Né? Então, eu acho que trabalhar em sala de aula com esse tema, com essa temática, né, requer trazer uma série de dados, né, que vão aí compondo um retrato, ao mesmo tempo do abandono que o Estado brasileiro impõe e as lutas e as estratégias criadas por esses grupos para dizer vou sobreviver, né? Vou sobreviver. Né? Então, eu acho que esse é um caminho, né? E só reforço aqui, muito disso tem, né? Muitas desses avanços ou dessas conquistas que nós temos hoje de ter essa possibilidade de trabalhar em sala de aula com outras perspectivas que não aquelas que, digamos, que a minha geração acessou, né? A presença do movimento negro, né? A Nilma Gomes tem um livro no Movimento Negro Educador, né, em que ela vai mostrar o quanto o movimento negro, desde então, pauta, ou os movimentos negros, como disse Danilo, né, no plural, porque são vários, não é um só, mas o quanto esses movimentos negros, ou o quanto as lideranças negras, em diferentes momentos, tá, pautaram as ações, as discussões, as discussões político-sociais nesse país. Pegando esse gancho que a Bebel trouxe, né, a gente pode destacar que o Centro Cívico Palmares, que eu já mencionei aqui, ele tem essa preocupação com a questão da educação. A Frente Negra Brasileira, nos anos 30, também vai ter essa pauta sendo colocada. A primeira edição do jornal Quilombo trata também de assuntos em relação ao ensino e à educação aqui no Brasil. Tem uma foto histórica da SBPC de Salvador de 1981, que uma das lideranças mais importantes que a gente teve aqui no Brasil, o Hamilton Cardoso, até aparece nessa foto, né? Tem lá uma faixa pelo ensino de história e cultura afro-brasileira. Isso em 1981. Até chegar a 2003, 2004, com a Lei 10.639, né, a gente tem um longo caminho percorrido. Houve também a Marcha Zumbi 300 anos, em 1995. Então, interessante essa perspectiva que a Bebel trouxe, citando a Nilma Lino Gomes, né, o Movimento Negro Educador. E aí, nesse sentido, eu queria deixar aqui uma sugestão, né, de bibliografia. Existe uma coletânea chamada Como Eu Ensino, da editora Melhoramentos. E aí tem um volume que é Como Eu Ensino Escravidão, do Joel Rufino dos Santos. Pensando já como que a gente ensina o tema da escravidão no Brasil e preocupado também com aquela velha história de que os povos originários, os indígenas, aparecem nas aulas de história no descobrimento e a população negra até o 13 de maio de 1888. E aí você tem toda uma história contemporânea do Brasil onde você tem, né, discursos de silenciamento sobre as populações indígenas e negras no Brasil. Então, são vários aspectos, né? Primeiro, de qual perspectiva da história da escravidão é pensada e passada em sala de aula, e é interessante pensar sobre a temática da resistência escrava, quilombos, revoltas, para fazer cumprir a Lei 10.639 e também pensar nesse período do pós-abolição, né? Então, por exemplo, quando se pensa na ditadura civil-militar, a gente pode pensar que a ditadura foi responsável pelo assassinato de 8.000 indígenas, mas também a gente pode pensar que o Ileaê, na Bahia, é fundado em 1974, em pleno governo Médici.
Ou seja, existem histórias de resistências que são importantes levar para a sala de aula. Ou também como pensar o papel do movimento negro unificado e de toda a articulação do movimento negro brasileiro nos anos 80, debatendo ali o período da redemocratização, debatendo ali a Constituinte, né? Você tem a questão do Abdias Nascimento como deputado constituinte. Então, muitos desses saberes produzidos pelo movimento negro, como a Nilma Lino Gomes traz no livro Movimento Negro Educador, estão sendo colocados ali. Eu acho que são histórias imprescindíveis para a gente estar levando para a sala de aula. E aí, para concluir, né, deixar aqui uma experiência que eu já tive em sala de aula com alunos de terceiro ano do ensino médio. O uso de documentos históricos como uma possibilidade, e pensando nisso, né, a gente pode, por exemplo, mostrar um jornal do 13 de maio noticiando a lei, e a maioria das edições desses jornais colocava a lei, que é um parágrafo, né? Fica extinta a escravidão no Brasil. E a partir da leitura desse documento histórico, fazer perguntas. Foi extinta, mas pensou em algum, foi pensadas propostas para a população negra no que tange ao acesso à escola, à moradia. A lei trazia alguma coisa nesse sentido? Não. Se não trouxe, por quê? Né? Então, algumas perguntas levantadas para documentos como esse é interessante, né? Até mesmo as obras que eu citei aqui no início, né? A Libertação dos Escravos do Pedro Américo é uma ilustração que até recentemente era meio que obrigatória nos livros didáticos, né? Então sempre tinha essa ilustração do Pedro Américo. Mas, por exemplo, proporcionar esse debate de você mostrar essa obra Libertação dos Escravos e na mesma aula a gente mostrar a obra Incômodo do Sidney Amaral, essas perspectivas outras, é interessante para os alunos terem essa noção do que seria um documento histórico e a partir das reflexões, né? Então, são alguns caminhos possíveis. E a gente já está aí quase 2 décadas, né? De Lei 10.639. Então, existe muito, muito material produzido e disponível na internet nesse sentido. Já que você está falando de obra, eu vou lembrar aqui uma pintura também do pintor espanhol, mas que vivia no Brasil no momento, que era o Modesto Brocos, que é aquela pintura A Redenção de Cam, que uma senhora negra levanta as mãos para os céus quando percebe que o seu neto, filho da sua filha, portanto, havia nascido com a pele clara, né? Porque a filha negra, como essa senhora, se casou com um branco ali já na última década do século XIX, e o filho nasceu branco. Então isso seria a redenção, né, dessa família, ou seja, o embranquecimento. E aí a gente entra numa seara, né, Vitor, que a gente poderia ir longe aqui, mas já no finalmente, né, o que a gente pode dizer aqui de considerações finais para os nossos ouvintes, para quem nos escuta nesse momento? Primeiro, eu queria agradecer a participação da Bebel, do Danilo, né? O Heitor também abriu o canal aqui para nós, né? Para nós da Unilab, do CECAF participar disso, do Caio também. Só que o que eu deixo é para o leitor, assim, que está interessado mais nesse tema, checar todas essas fontes que nós trouxemos aí, né? Que desde a pintura que o professor Heitor trouxe, do Brocos, né? Até a poesia à guisa de música que o Danilo recitou. Quem não está familiarizado, checar essa lei aí que foi mencionada, a Lei 10.639, as bibliografias, porque acho que há agora toda uma historiografia que já vem sendo reescrita, mas que ainda precisa rodar muito para que isso chegue até a comunidade como um todo, né? Sobretudo, né, num país extremamente desigual e extremamente racista como o nosso. Tá? Passo aí a palavra aí para o professor Bebel, professor Danilo, Caio, fazer a parte final também. Bom, eu antes de agradecer, eu quero só pontuar só mais duas coisinhas. O Heitor citou o quadro do Modesto Brocos, e eu sempre faço um adendo àquele quadro. Né? Uma mãe negra retinta
com uma filha já não tão retinta, né? O que a gente pode também pressupor que aquela filha é fruto de uma violência sexual, certo? Certo. Então, só isso, era só a respeito do quadro, só isso. Eu sempre faço esse adendo cada vez que eu leio, olho aquele quadro, eu vejo interpretações sobre ele. Né? Porque, afinal de contas, o companheiro da senhora velha retinta não está presente na cena, né? Mas pela cor da filha a gente pode imaginar que ela é fruto de uma violência sexual. A outra coisa que eu vou, para fechar, nós estamos em 2021, né? 133 anos após a abolição, cerca de 20 anos de vigência da Lei 10.639, e ainda a gente ouve o ministro da Economia desse país reclamar porque o filho do porteiro tem acesso ao ensino superior. Então, quem é o filho do porteiro no imaginário desse ministro da Educação? Eu vou deixar a pergunta aí no ar, e eu só queria agradecer imensamente ao Vitor, ao Heitor, por essa possibilidade, ao Danilo, né, meus amigos de outros percursos, né, pela oportunidade de ter participado dessa discussão tão importante, tão rica, né, e tão enriquecedora. Obrigada a vocês. Quem é o filho do porteiro e quem são as empregadas que iam para Disney, né? Ou para Europa, seja lá para onde. Tem um vasto repertório de racismo aí por parte do nosso ministro da Economia. Professor Danilo, suas considerações finais. Já que a Bebel tocou numa frase do ministro da Economia, eu queria trazer também uma frase proferida pelo atual presidente da República no ato do segundo turno, quando foi divulgados os resultados da eleição em segundo turno. Na primeira entrevista, ou no pronunciamento coletivo, ele fez alusão ao Duque de Caxias enquanto um pacificador nacional, né? E esse Duque de Caxias responsável ali pela questão do Exército Brasileiro, ele ligado ao episódio da balaiada, né? Como também um episódio importante na luta contra a escravidão, e a historiografia trabalhou muito bem esse apagamento da balaiada, da cabanada, como movimentos que eram contrários à escravidão aqui no Brasil, né? Então, quando você recorre ao Duque de Caxias, num primeiro discurso após vencer a eleição, já estava sinalizado que tipo de governo seria colocado em prática aqui no Brasil. Então, a partir disso, eu gostaria de deixar aqui meus agradecimentos pelo convite, né? Agradecer ao Heitor, ao Vitor, ao Caio, agradecer aqui a Bebel. Acho que foi uma conversa muito interessante e que pauta uma série de questões para a gente refletir nesse 13 de maio, e também entendendo, né, que o 13 de maio também pode ser uma data em disputa hoje e ressignificada hoje. A Bebel trouxe muito bem no início da nossa conversa a questão da participação negra nos primeiros 13 de maio, ali do final do século XIX e início do século XX, né? Então, quando você tem essa conjuntura política posta hoje de homenagear a Princesa Isabel em Brasília e promover um discurso de silenciamento da resistência negra aqui no Brasil, e acusando Zumbi dos Palmares de ser um escravocrata, né? É importante pensar que quando se faz esse discurso, automaticamente visa silenciar, né, uma série de autoridades, de políticos brasileiros que são tataranetos ou bisnetos de escravocratas do século XIX. É isso, obrigado. Meu querido Caio, suas considerações finais. Pronto, não, eu só queria agradecer mesmo a participação, a oportunidade foi uma verdadeira aula de história para mim, um aprendizado incrível ter tantas pessoas incríveis que estão à frente desses estudos, uma oportunidade do professor Vitor que me deu de participar do podcast. Gostaria de fazer só uma reflexão sobre a obra o quadro de Kant, que para mim é um símbolo eugenista. E por ser um símbolo eugenista, significa que existe um projeto eugenista dentro da política social brasileira
que era justamente o silenciamento do 13 de maio e das lutas negras e do movimento negro brasileiro também, né? Então, eu queria deixar minha deixa justamente falando isso. E agradecendo também a oportunidade de estar participando. Então agradeço muito, professor Vitor, professora Bebel, professor Danilo, ao Caio, e agradeço a todos que nos escutaram até aqui. Todas as referências que nós citamos ao longo do episódio vão estar listadas na postagem. E para quem é ouvinte do Nome Disso é Política, eu convido para que conheça a Unilab, para que conheça essa universidade pública tão peculiar, mas também tão importante no nosso país, né, e no nosso hemisfério, diria eu, né, aqui no Atlântico Sul. E para quem é da Unilab, eu recomendo, eu peço que conheça. O nome disso é mundo.com, conheça os outros podcasts da nossa rede e o nosso trabalho que a gente já faz desde 2013.